Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Lucarelli, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Lucro e Companhia. Hoje a gente vai falar de dividendos, como montar uma carteira de dividendos bacana que te renda R$1.000 por mês, tá? E para que você quer saber isso? Bem, é óbvio, né? Você quer o dinheiro, você quer ganhar dinheiro de forma passiva aí pro resto da sua vida. Então, para isso você precisa montar uma carteira. E aqui eu vou te mostrar como montar uma carteira voltada para a geração de dividendo, para a geração de renda. E antes de começar, eu já peço que você largue o dedo lá no like, se inscreva no canal, ative as notificações, isso daí ajuda aqui o canal a levar a mensagem aí da educação financeira para muito mais gente. Então vamos começar. Em primeiro lugar, eu queria já falar para aqueles que não sabem o que é o dividendo, né? Dividendo é uma parte do lucro de uma empresa que é distribuída para os acionistas. E você, como acionista, vai receber o dividendo. Simples assim, né? Não tem mistério. Sabendo que é dividendo, a gente vai ver agora como montar essa carteira, né? A gente quer ganhar, a intenção aqui é conseguir ganhar R$1.000 por mês. Então, por exemplo, em uma hipótese, se eu tenho um investimento de R$5.000 e esse investimento de R$5.000 me paga R$100 por mês, quanto de investimento que eu precisaria para ganhar 1.000? Se R$100 você precisa de 5.000, para R$1.000 você vai precisar de 50.000. Regra de 3, simples, você aprendeu lá na quinta série. Agora, além de saber essa regra de 3, você tem que saber quanto que as empresas, quanto que as ações, quanto que os fundos de investimento, quanto seus investimentos remuneram para você por mês. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, que a gente vai usar duas classes de ativos. A gente vai usar ações e a gente vai usar fundos de investimento imobiliário para formar o nosso portfólio de dividendo. Os dois, eles têm características, obviamente, distintas. A principal diferença é que a ação ela é uma empresa, né? Uma parte de uma empresa, e o dividendo dela vem do lucro, enquanto que o fundo de investimento é um fundo que investe em imóveis ou em papéis atrelados, né, a um crédito imobiliário, e você vai receber tanto o aluguel desses imóveis ou os juros, né, pagos por esses créditos imobiliários. Agora, o que isso daí quer dizer? Bem, as ações, como representam empresas, elas tendem a crescer ao longo do tempo. As empresas trabalham para criar novos produtos, para ganhar novos mercados, expandir produção e tal, né? E gerar mais lucro. Enquanto que os imóveis, você tem ali, é um espaço limitado. É possível sim crescer a receita, mas ela vai crescer de duas formas. Uma, pela correção da inflação, né? Todo ano é calculado lá o índice de inflação e tal e repassado aos inquilinos, e também pela valorização do imóvel, né? Aumentando a demanda por uma determinada região, você pode ter ali uma competição maior por aluguel naquela região, fazendo com que o preço dos aluguéis subam, o preço do imóvel também suba, e por isso daí você vai ser melhor remunerado. Então a gente tem essas duas frentes para ganhar no FII e o crescimento da empresa para ganhar nas ações. Agora que a gente já fez essa distinção, eu vou passar para vocês o que eu considerei aqui nesse cálculo. Se vocês me viram aí em vídeos anteriores, eu falei que eu colocaria 1/3 do capital em renda fixa, 1/3 em renda variável e o outro terço eu colocaria em imóveis. E vai ser basicamente o que a gente vai fazer aqui. Na verdade, eu estou tirando a renda fixa da jogada, deixando só os imóveis aqui com os FIIs e a renda variável, no caso com as ações, para facilitar, né? Porque são esses aí que vão pagar os dividendos, o outro vai pagar rendimentos, é outra coisa. Para efeito aqui, eu vou considerar só essas duas classes de ativo, como eu já tinha falado. Então, para as ações, eu quero pegar aqui as que estão pagando mais dividendos. Então, eu fui lá no site do Meu Dinheiro, que tem um estudo da Economática, e que saiu um ranking aí das melhores pagadoras de dividendos para o ano de 2021. E segundo esse ranking, a média fica em 4,75% ao ano, que dá 0,4% ao mês. Claro, tem empresas aí que pagam 9 e pouco, quase 10%, enquanto outras estão pagando 2%.
e outras que não estão no ranking não pagam nada. Mas essa daí é uma média, vou deixar o link aqui, vocês podem conferir. E para os FIIs, eu fui no site do Funds Explorer, que eu também vou deixar aqui embaixo. Lá tem a listagem do que eu creio ser todos os fundos de investimento imobiliário disponíveis aí para você investir no Brasil. E fiz a média também. Aqui a média deu 7,24% ao ano ou 0,6% ao mês. Tá? Então, as ações estão pagando, as melhores ações, as melhores não, as que estão pagando mais dividendo estão pagando ali em média 0,4% ao mês, enquanto os FIIs estão pagando 0,6%. Por que dessa diferença? Bem, aqui a gente tem que entender o conceito de payout. O que é o payout? É quanto que do lucro, né, o quanto de dinheiro ali que é gerado é passado para o acionista, ou no caso do FII, para o cotista. As empresas, elas têm um lucro, né, elas oferem o lucro e uma parte desse lucro ela retém e a outra parte ela distribui como dividendo. Tem empresas que retêm mais, tem empresas que retêm menos, mas elas retêm uma parte do dinheiro para poder financiar novos investimentos, para expansão e tal, enquanto que os FIIs, eles basicamente pagam tudo que eles recebem, porque não tem muito ali o que fazer, né? Tudo ou é custo e no final você tem um lucro, então basicamente tudo é repassado para o cotista. Isso significa que, mesmo você ganhando um pouco menos com a ação, ao longo do tempo, ao longo dos anos, você tende a ganhar mais, porque aquela porção que não é paga, ela vai ser reinvestida e a ideia é gerar mais dinheiro. Ficou claro? Beleza. Então, como eu tinha dito, metade do nosso dinheiro aqui está indo para a renda fixa. Desculpa. Então, como eu tinha dito, metade do nosso dinheiro aqui está indo para as ações e a outra metade está indo para fundos de investimento imobiliário. Com isso, eu posso simplesmente chegar numa taxa teórica, né, um dividend yield, que é outro nome chique que tem aqui para dizer o quanto que um determinado papel está pagando de dividendo. Para fazer a conta, para você chegar nesse número, né, o dividend yield, basta você dividir o dividendo pelo preço da ação, o preço do papel. Por exemplo, se você tem uma ação que custa 10 e o dividendo dela anual é 1, o dividend yield dela vai ser 1 dividido por 10, que dá 10%. Então aqui o dividend yield teórico das ações com o fundo de investimento imobiliário seria uma média aritmética simples, né, das duas, que daria 0,5, né, média entre 0,4 das ações com 0,6% ao mês dos FIIs, 0,5. Tá, e aí? Como que eu vou achar os 1.000? Agora ficou fácil. Agora, se você lembrar da aulinha de matemática lá no ensino fundamental, eles falavam o quê? Quanto que multiplicado por 0,5% vai dar 1.000? Aí você faz aquela conta e vai chegar no número de 200.000. Essa conta aí dá 200.000, está aqui embaixo. Então, você precisaria ter 200.000 investidos. Aqui a gente está considerando teoricamente 100.000 investido em ações e 100.000 investido em FIIs para produzir um retorno mensal de R$1.000, na média. Porque, como a gente sabe, as ações elas pagam o dividendo de acordo com o cronograma que elas mesmas têm e é divulgado isso, mas não é aquela coisa mensal. Enquanto os FIIs, eles recebem os aluguéis, né, mensalmente e basta repassar para os cotistas. Agora tu vai me fazer a pergunta, pô Breno, mas e aí? Então para eu comprar ação basta eu olhar para o dividend yield, né, para ver quanto que ela está pagando e quem paga mais eu coloco na carteira porque eu vou ganhar mais dinheiro? Bem, não é bem assim. Infelizmente, a gente tem que olhar para tanto para as ações quanto para os FIIs, a gente tem que olhar de um modo assim muito mais abrangente. Pode ser que em um determinado ano aquela empresa esteja pagando um pouco mais de dividendo, mas que se a gente olhar ela ao longo dos anos, ela nunca pagou dividendo e em um determinado ano ela paga um monte de dividendo. Então não seria muito inteligente você contar com aquela empresa para pagar dividendo. Às vezes ela está passando por dificuldade, mas ela tem ali um terreno, alguma coisa que ela conseguiu por um valor muito alto e ela usou parte daquele valor para distribuir dividendo ali para os acionistas. Mas, de repente, a empresa nem lucrativa é. Então, você tem que olhar para muito mais coisas antes de se decidir por comprar ou não uma empresa baseada
em vez de só se basear no quanto que ela paga de dividendo. Outra coisa que você também precisa saber, que é bem importante, é que não é porque uma empresa não paga dividendo que ela não é boa. Como eu falei, as empresas elas retêm o dividendo para poder reinvestir nelas mesmas, para poder gerar mais lucro no futuro. Tem muitas empresas boas que não pagam dividendo, que pagam dividendo super baixo, o mínimo. No Brasil tem o mínimo, nos Estados Unidos não tem, imagino que em outros lugares também não. Então elas vão reinvestindo o lucro delas, né? Por exemplo, um exemplo clássico é a Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, que só pagou dividendo uma vez na vida, e ele fala que foi quando ele devia ter tido algum problema quando ele autorizou a distribuição de dividendo, porque ele consegue fazer aquele dinheiro render muito mais na mão dele. Ele pega aquele dinheiro e ele mesmo reinveste, né, comprando outras empresas que vão produzir ainda mais rentabilidade, ainda mais lucro. E aí você ganha não com dividendo, você ganha com o ganho de capital. Quando você for vender, aqueles lucros eles estão acumulados, e se eles forem investidos de maneira inteligente, que aí é um tópico um pouquinho mais avançado assim para a gente saber se esse dinheiro está investido de maneira inteligente ou não, mas se estiver sendo investido de maneira inteligente, a empresa vai crescer e o resultado disso a gente vai ver na valorização da ação. Nos fundos de investimento imobiliário também, você vai achar ali alguns pagando um pouco mais, uns pagando um pouco menos, mas o ideal é você ver com cuidado se aquele fundo pode estar passando por algum problema, ou um que está pagando pouco, na verdade ele está pagando pouco momentaneamente, mas ele está ali se readequando para pagar valores melhores no futuro próximo. Então tudo é questão de análise. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se tiver alguma dúvida, diz aqui para mim nos comentários e compartilha o vídeo. Eu quero levar essa mensagem para muito mais gente e conto com a sua colaboração. Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!